Fala galera, eu tô aqui com um cara que dispensa apresentações, Felipe Aranha, o cara do Price Action. Fala Felipe, tranquilo? Beleza, e você, Caio? Boa noite a Tranquilão? todos. Boa Pô, noite, valeu boa por tarde, estar. né? É boa tarde. Na hora que a gente está gravando é boa tarde, mas tem gente que está assistindo do Alasca, né? Igual eu tive um aluno e é do Alasca. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. De onde quer que você esteja assistindo, agora você vai ver aqui uma aula, um papo, né? Sobre Price Action avançado, Price Action profissional. E para ser realmente profissional, a gente tem que chamar um profissional de mercado que já está há anos fazendo isso. O Aranha, se eu não me engano, numa das entrevistas que eu vi, você está desde 98 no mercado. Isso aí, eu estou desde 98, mas eu entrei de estagiário, era uma área mais comercial, de broker, né? Eu tinha que abrir conta de clientes e executar as ordens. Hoje as plataformas fazem o que os operadores faziam, né? De execução de ordem. Mas estou desde 98, sim. Pô, legal. Então, pessoal, para quem caiu aqui de paraquedas, pode não estar entendendo, eu e o Márcio Noronha fizemos uma parceria para fazer resenhas de livros. E a gente falou do Análise Técnica Explicada, falamos do Princípio da Onda de Elliott, a Psicologia do Investimento Explicada, do Martin Pring, e a gente fez um episódio sobre Operando Price Action Tendências, do Al Brooks. E esse episódio teve um grande engajamento ali, o pessoal comentando, né, meio que pedindo um bis. Então, a gente resolveu fazer aqui um papo com o cara do Price Action, o cara do Al Brooks no Brasil, que é o Felipe Aranha. E eu trouxe, inclusive, umas perguntas aqui que eu peguei com o pessoal lá dos membros lá do meu canal para fazer para o Aranha. Mas antes eu vou começar com uma pergunta minha. Eu vi, Aranha, que você falou que o método Al Brooks, se você tivesse que resumir, ele seria basicamente, não é nem a ausência de indicadores. Não resume bem o método Al Brooks. É Não. mais a questão do barra a barra. No caso, candle a candle. Então, para quem não entende nada, está chegando agora, o que é Al Brooks? É como assim existe um método que cada candle vai ser importante na tomada de decisão. E não apenas aqueles padrões decoreba, bandeira de alta. Bom, o mercado é uma grande feira, essa que é a verdade. Compradores e vendedores se reúnem num local para fazer negócio. Então, a bolsa existe para que saia negócio, para fechar negócio. Bolsa do Brasil, bolsa de Singapura ou de qualquer lugar. É um local para compradores e vendedores saberem que o preço é justo, fecharem negócio, terem certeza de que vão receber, né, né, aquilo lá que compraram, vão receber as ações, e quem vendeu as ações vai receber o dinheiro. Então, a bolsa nada mais é do que isso, um grande mercado. E o que a gente faz no gráfico, a bolsa não é o gráfico, né? Eu acho até que o pessoal que está chegando hoje em dia já vai direto para o gráfico, porque, né, se fala muito sobre isso hoje em dia. Mas a bolsa em si não é um grande gráfico. A bolsa é um lugar de negócios. Tem compradores, tem vendedores, a maioria não está olhando gráfico nenhum. Muitos estão, mas a maioria simplesmente, eu quero vender ações, qual o preço que está agora? Bom, quero vender Petrobras a tanto, está tanto. Pá. Então, a maioria mesmo, né, de comitentes, não o maior volume do mercado, mas a maioria de comitentes usa a bolsa só para isso. E a maioria do volume do mercado é institucional, que faz análise técnica, geralmente sem gráfico até. Eles fazem análises matemáticas, coisa de Excel ou de outros programas quantitativos. E o que eles estão tentando ver ali, no final das contas? Né? O fluxo de dinheiro que está entrando, seja na compra, seja na venda. Eles estão tentando determinar oferta e demanda, simples assim, como em todo mercado, como em toda feira. Final de feira, geralmente, né, tem ali a liquidaçãozinha final, né, o peixe tal, lá, sei lá, salmão, estou vendendo a tanto, tomate, a bacia por 7. Né? E no início da feira já o cara, não, tomate aqui, a bacia custa 15. Né? Eu estou meio por fora do preço do tomate. Mas a bolsa não é diferente, só que são coisas diferentes que estão sendo negociadas. Futuros, opções, ações,
outras coisas, fundos imobiliários ou outras coisas. E esse volume institucional entra também de maneira técnica. Claro, muitos ali estão analisando os fundamentos, etc., que prevalecem num longo prazo. Mas os fundamentos, eles são lentos. Eles não prevalecem sempre naquele dia, naquela hora. Na próxima meia hora, que é o tempo de duração, né, de um trade aí, de quem faz day trade, 10 minutos, 1 hora, 5 minutos, depende de tempo, né, de duração. Não dá tempo do fundamento prevalecer ali. E ainda assim, muitos players, né, muitas instituições estão operando, analisando tecnicamente o que? Entrou fluxo agora de determinado dinheiro, entrou dinheiro agora, saiu dinheiro agora, analisam inclusive hora, tempo. Tipo, se você notar, é muito comum entrar fluxo de dinheiro em determinados horários, na abertura e no fechamento de barras, do que seria barras de gráfico. Mas, assim, números redondos de tempo, entra dinheiro a cada 5 minutos, de uma certa maneira, a cada hora, de uma certa maneira. Eu lembro que eu, como corretor, recebia ordens, né? Eu executava as ordens e recebia de players institucionais. Às vezes o cara quer montar uma posição muito grande, que não consegue montar no dia por causa do volume. Então, às vezes passa uma semana. E como é que são as ordens? Felipe, vai lá, vende, quero vender tanto de Vale do Rio Doce, de Vale 5, mas faz assim, a cada 1 hora você vende tantas. Ou, vai dando uma olhada aí a cada 15 minutos vende tantas. Ele passa trancha, eles passam trancha, né? Vai de 1.000 em 1.000, vai de 10.000 em 10.000, seja o que for. Pô, sabe quem eu ouvi falar isso? Foi o Didi Aguiar. Porque o Didi é das antigaças, né? O Didi, graças a Deus, é mais velho que eu. Se eu entrei em 98, ele entrou bem antes, né? E o Didi veio ali de corretora, desse ambiente. Então, o fluxo vinha assim, não tinha... Gráfico era um gráfico ali jogado para 10 operadores, ficava no finalzinho da mesa, ninguém dava essa atenção toda. O fluxo era a gente era a plataforma, a gente executava, né? Pegava a ordem do cliente, executava no pregão, depois passou a executar em tela, mas... E as ordens são desse tipo, compra, vende a Vale do Rio Doce, mas a cada, sei lá, a cada tantos centavos você vende tantas ações, entendeu? Então, e aí o que aconteceu? Aí surgiram os fundos que analisam, tentam entender da onde que estão entrando essas ordens para tentar lucrar. Então, esses caras vão pegando todo esse dado, não estou falando de tape reading, não, né? Estou falando de quantos importantes ali sei lá, do Goldman Sachs. Tem um matemático lá dentro, tem um cara que está tentando entender o seguinte, como é que estão sendo dadas essas ordens em Vale do Rio Doce? Uma hora o computadorzinho dele entende, está indo a cada 5 minutos, está entrando tanta, né, a cada, sei lá, tenta entender os critérios que estão entrando as ordens. E aí o que acontece? E aí, a partir disso, entra fluxo de ordens baseado na análise que os computadores fizeram para entender os traders discricionários de institucional. Bom, nós do gráfico fazemos o quê? Se tem um cara desse do Goldman Sachs ou de outros bancos tentando entender quantitativamente o que uma fundação de um fundo de pensão está fazendo discricionariamente, né, tem um fundo de pensão X, um robozinho do Goldman Sachs tentando entender, e a gente vem atrás aqui. Nós somos os pequenininhos, que a gente não tem, geralmente, aquela capacidade brilhante que o cara que está ali no Goldman Sachs tem. Os caras são top mundial. E então, o que resta a nós? Meio que copiar o que eles estão fazendo. Como? Um cara lá atrás, chamado Charles Dow, inventou uma representação gráfica
que a gente consegue entender mais ou menos alguns parâmetros, de uma maneira a organizar aquele fluxo todo que a gente consiga entender. Daí que vieram os gráficos. Nossa, demorei, né? Mas Não, legal, muito legal. espero que tenha sido útil para o pessoal entender o seguinte: gráfico não é assim, nasceu o gráfico e é isso. Ele tem uma coisa mágica lá dentro, tem uma figura que se eu descobrir, eu vou ganhar milhões. Não, o gráfico só está copiando o que o fluxo, do modo geral, do mercado está fazendo, incluindo esses robozinhos ou essas análises quantitativas que são baseadas também nos fundamentos e de ordens gigantescas. Sim, No final, sim. a gente está copiando quem está copiando. É mais ou menos isso. E, Aranha, rapidinho, qual é o peso dos HFTs na movimentação dos preços hoje? Bom, vou falar o que eu escuto falar e o que me parece que é mesmo. O peso é bem alto, assim. Então, tem gente que fala que é a maior parte do volume, tem gente que fala que é metade do volume, tem gente que fala que é 30% do volume. Seja como for, é forte. Os HFTs são empresas de trade de alta frequência, né, que fazem justamente essa análise técnica não gráfica. Às vezes é gráfico, mas em geral é não gráfica. Eles acham parâmetros os mais variáveis, mas é um volume muito grande. Matemática. Matemática, uma análise matemática e estatística, né? E a gente tenta só ir atrás. Essa que é a ideia. Então, o que o Al Brooks fez? Respondendo finalmente a sua pergunta, depois de uma hora, né? Mas o que o Al Brooks fez? Ele pegou o gráfico e ele deu uma rearranjada, né, depois de sofrer muito com o gráfico, com isso que eu falei em mente. Deixa eu entender o que estão fazendo, como é que está a oferta e demanda, o que está entrando na compra, o que está entrando na venda, quem que eu consigo seguir aqui que vai me dar uma oportunidade, quem eu consigo ver que está conseguindo levantar o mercado agora, né? Ou não, está subindo, mas a demanda está fraca, ela está enfraquecendo de alguma maneira, isso não deve durar muito, assim que acabarem as últimas ordens, deve despencar. O raciocínio por trás é esse. Você falou dos HFTs, se a gente tem o que ele chama de microcanal, que eu posso mostrar o que é, o próprio Al fala, esse tipo de padrão costumava ser os robôs entrando, né, as empresas de alta frequência comprando, que era o quê? Um tique para baixo, compra. Um tique para baixo, compra. Ou dois, ou três. Falando em termos de índice, o mercado está subindo, mas está subindo devagar, devagar e sempre. E se você analisar com os seus olhos, ao invés de ficar procurando figura, você pode ver, por exemplo, está dando uma correção de 50 pontos, aparece comprador e sobe. Isso está acontecendo já desde lá de baixo. O que eu vou fazer, então, daqui para frente? Vou procurar uma figura super hiper ou vou simplesmente raciocinar, bom, se toda vez que só estica e corrige 50, 100, 200, tem aparecido comprador e subido, o que eu vou fazer? Vou esperar uma correção similar, talvez eu compre um pouco maior, e esticou para o que costuma esticar, para o que tem esticado, né, nesse movimento, sei lá. Então, ele cai 50 ou 100, você compra e ele estica 250. Tem sido assim. O que eu vou fazer? Vou esperar uma correção desse tamanho e vou sair numa esticada desse tamanho. Então, o AL, acima de tudo, ajuda a gente a observar o que está acontecendo. E ele faz isso no tal do barra-barra, no candlestick, né? Cada candle ou cada barra. Todo evento é para ser observado, não é para ser decorado. Tem padrões, mas na técnica dele, que foi o que chamou minha atenção, e de milhares de pessoas pelo mundo, é isso aqui. Ele te ajuda a observar o candle, não simplesmente decorar. Então, você raciocina, você observa. Eu dei esse exemplo de cai um pouquinho, está aparecendo compradores, né? Isso é o que eu talvez estivesse observando. Outro trader talvez estivesse observando com uma outra visão. Estica 200 pontos, 250, cai 100, entendeu? Então os dois estão observando. Aí os dois podem talvez ganhar dinheiro numa situação dessa. Cada um observando uma coisa.
Então, foi isso que o Walbrooks fez com a análise barra-barra, ajudar a ler oferta e demanda através da observação do gráfico. É Legal. isso. Então, né, pessoal, assim, entender, imagina só, se a gente tem ali um candle e aí ele deixa uma sombra superior grande, isso já é uma informação, né, Aranha? A gente não precisa, não, mas é um bebê abandonado. Não, a gente tem ali uma sombra superior grande. A maior parte do tempo isso vai estar indicando uma pressão ali dos vendedores. Pegaram e jogaram para baixo. O que uma sombra de qualquer lado representa? O mercado tem uma sombra acima do candle. Representa o quê? Que em algum momento, se essa sombra é grande, esse candle foi um forte candle de alta durante a formação dele, em algum momento. E em algum momento também, né, da formação do candle, apareceram vendedores. Quer dizer o quê? Que a gente tinha compradores fortes, agora temos vendedores fortes. É só isso que quer dizer. Se você pegar essa informação, bom, primeiro eram compradores fortes, agora são vendedores fortes, mas aí você relaciona com outra coisa do gráfico. Deixa eu olhar uma resistência, suportes e resistências. Espera aí, nesse lugar aqui, é um lugar que dá uma sensação de alto para quem está acompanhando o mercado, não precisa ser acompanhando o gráfico, mas para quem está acompanhando o mercado hoje, nesse lugar aqui, ele parece alto, porque ontem, vou pegar o índice de novo, ou hoje de manhã, estava 2.000 pontos abaixo disso. E os traders e os computadores têm memória. Agora está 2.000 pontos, isso não é comum. Então, se subiu e caiu nessa posição, então isso talvez faça com que quem comprou alto queira se livrar dessas ações, ou desses contratos futuros. E isso pode causar uma queda. Então, o que eu falei aqui, essencialmente, é o quê? Muita gente simplesmente decora um padrão de candle, de reversão, e opera assim. Acontece que eu falei uma situação em que essa sombra faz sentido, por causa da posição do gráfico, ou seja, você observou que está alto em relação a quê? Ao dia. E você observou que ocorreu essa movimentação. Essa mesma sombra, se ocorresse aqui embaixo, se fosse o contrário, o mercado abriu aqui em cima, andou 2.000 pontos para baixo. E agora tentou subir, né? E aí apareceram vendedores e deixou uma sombra aqui embaixo, acima do candle. Já não é tão relevante. Né? Os compradores, agora eles não estão com medo, eles não vão sair estopando, eles esperam, né? Numa situação dessa. Então, e se isso acontecer no meio do gráfico? É outra coisa. Eu dei um exemplo muito simples, são centenas de combinações e padrões, talvez milhares possíveis. Mas essencialmente é isso, é você raciocinar, não só decorar. Você ficar decorando só figura de candle, você não vai a lugar nenhum. Né? Legal, legal. Pô, eu anotei aqui, é um negócio que me chamou a atenção na leitura do livro. Esse livro, tá? Quem não sabe o que a gente está falando, é isso aqui. Coloca como meta adquirir esse livro, tá? Porque realmente, cara, é um negócio assim... Caraca, é um negócio... Olha só, olha isso daqui que eu anotei. Primeira frase do capítulo 11. Se você olhar para qualquer gráfico e pensar que se tivesse pego a entrada original, você ainda estaria segurando a parte de swing da sua operação. Então, você precisa entrar a mercado. Cara, isso daqui para mim foi assim... Tipo, eu antes, né? Eu pensava o quê? Perdi a entrada. Perdi a entrada. Só que ele fala um negócio muito interessante, porque ele fala o seguinte depois. No entanto, você deveria entrar somente com o número de lotes ou contratos que você ainda estaria segurando caso tivesse entrado no ponto original. Cara, isso daqui é genial. É genial. Sim, porque nesse exemplo que você deu, não sei se o pessoal pescou, mas vamos lá, ele deu as informações sobre como gerenciar o trade, o Al faz muito disso, o Walbrooks faz muito disso, e como entrar, porque olha só, ele fala isso aí o tempo todo também, você tem compra e venda o tempo inteiro, você tem volume muito similar em todas as barras, claro, às vezes tem um pico de volume aqui, outro acolá, mas não é só no candle de reversão, não é só no suporte, é o tempo inteiro em todos os ativos do mundo, são centenas, milhares de negociações acontecendo em todas as barras,
de 1 minuto, de 5 minutos, ou seja o que for. Negociação o tempo inteiro. A gente está falando aqui e está rolando em muitos mercados do mundo, muitos compradores encontrando muitos vendedores. Então, não existe só um único momento para entrar. No exemplo que o Caio deu, foi o seguinte: você achou que vai para cima. Beleza. Posso pegar o gráfico? Não, na verdade, Pode? pode você pegar um gráfico? Posso. Aí o pessoal vai entender, porque isso daí é muito complexo ao Brooks, pelo menos, primeiro contato, né? Depois de só ler Martin Pring, eu vou e pego um livro desse e eu falo, que isso, não acredito. Legal, é bom até porque tá rolando o mercado, dá para ir dando exemplos. Tá vendo minha tela aí? Show de bola. É o seguinte, você queria comprar aqui na 34, vamos dar um exemplo. Perdeu essa entrada, o que você faz? Depende, você tem que observar para saber. Não dá para decorar todas as variáveis possíveis. Se você acha que era um mercado de alta, por que não comprar a 35, por exemplo, a mercado? Né? Ou durante a 35, se você não conseguiu entrar exatamente, você hesitou, foi ao banheiro, seja o que for. Né? Você sempre consegue fazer uma nova entrada, desde que a sua premissa ainda faça sentido. Né? Então, aqui, acho que no exemplo que o Caio deu aqui, ó, é que aqui é um exemplo de baixa, mas você não entrou aqui. Beleza, por que você não pode vender 94? Se você acha que é para baixo e que ele vem para um movimento projetado, que vem, né, se a sua aposta naquele momento é que viesse para baixo do 19, não veio, mas tudo bem, naquele momento você não sabia. Mas onde entra o stop técnico? Se eu perdi a entrada, né? Geralmente o problema maior é que vai estar esticado para eu entrar. Isso, então, ele vai estar mais distante. Ele vai estar mais distante. E aí o AL também ajuda você a gerenciar isso. Então, você perdeu a entrada no 93, vende no 94, só que ele é mais distante agora. Você está vendendo mais baixo. O stop é igual, nesse caso. Tem que ser técnico, Aranha. No método Brooks, tem que ser técnico o stop, tem que estar na máxima. Não precisa ser técnico. Tem várias maneiras. Mas vamos pegar o exemplo técnico, que eu acho que é o que todo mundo mais conhece. Você vendeu essa barra, ou não vendeu. Você entra na próxima, só que o stop é o mesmo e o preço você vendeu mais baixo do que a entrada anterior. Logo, o que você tem que fazer? Ajustar o seu lote para manter o mesmo risco. Digamos R, ele não usa o termo R. Vamos lá, você está arriscando aqui, sei lá, R$500, se você entrar vendendo na 93. Se você entrar na 94, você tem que arriscar os mesmos R$500. Só que o stop está mais distante, porque 94 agora é mais distante. Logo, você diminui um pouco o tamanho da sua mão. Né? Você mantém o alvo, você mantém o stop, você diminui a mão. Logo, o seu risco está constante, está ali os R$500. Não consegui entrar no 94. Se você acredita que vem aqui para a mínima da 19, tá bom, vende por que não o fechamento da 95, que foi uma barra de alta? Ou abaixo da 95, ou mesmo o fechamento da 96. Fato é, você vai... eu não estou falando para todo mundo vender esticado. O que eu quero dizer é o seguinte, se o trader fez ali a análise dele e acha que o mercado ainda é mais para baixo, o que ele faz? Ele entra, ele vai entrando, conforme esteja forte. Só que ele regula o risco de acordo com a distância que ele tiver, né, do stop, aí ele vai diminuindo o tamanho do lote conforme ele for vendendo mais esticado. Mas não é para vender esticado o tempo inteiro. Se você está numa lateralidade, você não vende esticado nunca. Aqui, ó, subiu, desceu. Subiu, né, desceu. Você não quer vender baixo aqui, porque aqui já entrou num ciclo de lateralidade. Então, não importa que a barra foi forte. Uma barra assim você não vende dentro de um contexto lateral. Contexto é muito importante, né? O contexto no All Brooks. O contexto é o mais importante. Então, ele divide... tem muitas coisas que compõem o contexto. Tá? O contexto é o quê? É o conjunto de todas as barras. Em cada uma delas, você lê oferta e demanda. E o conjunto das barras te dá o contexto. Mas ele te apresenta alguns elementos que te permitem enxergar que o contexto aqui, por exemplo, é muito melhor para uma compra
do que para uma venda. Por quê? Oferta e demanda de novo. As barras desde aqui de baixo, apesar dessa queda profunda, mas desde a 34, vai. O mercado só sobe. Olha o tamanho das pernas de impulso, olha o tamanho das pernas de correção. Então, ó, ele sobe esse tantão aqui. Deixa eu botar uma cor mais... Vai projetar Fibonacci aí, Aranha? Não vou, não vai ser hoje ainda. Ele falou isso porque a gente não usa exatamente o Fibonacci. Nada contra quem usa, mas é que fazem bastante essa pergunta para a gente de Fibonacci e tal. A gente particularmente não usa. Mas olha só, o Al Brooks usa a retração de 50%, certo? Certo. E ele usa projeção de 100%. Então ele não usa a ferramenta de Fibonacci, mas ele vai estar realizando a operação ali, ou fazendo entradas em pontos similares ao do cara que usa Fibonacci, pelo menos a retração de 50%. Todo mundo opera similar no final das contas. Então, o que acontece? 50% e 100% não são exatamente números de Fibonacci, são a famosa metade. Um é a metade, 50%, e o outro é 100%, um tamanho inteiro, que nem você pegasse um barbantinho. Nem é Fibonacci, aqui acabou entrando nessa ferramenta de Fibonacci das plataformas, mas não seria, né, na teoria. Pois é, o pessoal se refere como sendo Fibonacci, mas na prática é o quê? Metade, né? Se eu comprar aqui, eu estou comprando aonde? No meio, não tem, é um número, como qualquer outro. Quer dizer, o meio tem talvez uma característica a mais, né? Porque ele tem, enfim. Mas olha só, aqui para tentar determinar o fluxo, né? O ciclo que o mercado está, quem tem vantagem no mercado, você olha o quê? Coisas como a perna, olha como é a perna de alta, perna de impulso a favor, olha como é a perna de correção, né? Então, aqui também de novo, ó, perna de impulso, olha como foi a perna de correção. Tá vendo que caiu bem menos. Isso você precisa, é só questão de observar, você não precisa de nenhuma grande técnica para isso, é só olhar, ó. Pá, pum, né? Acho, Caio, que dá mais ou menos para dizer, né, assim, de maneira bem fácil, que até aqui, quem está dominando o mercado são os compradores, desde aqui. Pelo tamanho aqueles momentos em que o domínio dos compradores tem mais força do que os momentos em que o domínio é dos vendedores. E aqui, mesmo o que eu chamei de domínio dos vendedores, é lateral, ó. Não é nem que é para baixo. Aqui foi lateral, praticamente. Aqui também está sendo. Logo, eu vou assumir que para sempre, como se fosse uma lei da inércia, ele vai seguir assim para sempre. Claro que eu sei que não é para sempre, mas que seja assim enquanto durar. Aí eu vou olhando sinais, vou vendo que compradores estão mais fortes. Vou vender só porque foi uma barra de baixa fechando na mínima? Não. Se os compradores estão mais fortes, eu estou num ciclo de forte alta. Eu não vou procurar vendas aqui, vou procurar compras. Tá? Legal. Ô, Aranha, aqui, o que você acha desse livro aqui? Eu não estou te vendo. O Stormer falou que esse livro é tipo ficção científica. Foi algo do gênero. O que você acha desse livro? Cara, assim, eu evito falar de outras técnicas porque eu vejo... tem muita gente que gosta de tudo, né? Tem todo tipo de maneira. Eu acho o seguinte, se a pessoa lê no livro... Eu tenho um amigo que adora Elliott, mas se a pessoa encontra algum valor em qualquer técnica e consegue extrair dinheiro do mercado, eu acho completamente válido. Mas eu acho que é bom que a pessoa se informe, procure pessoas que tenham sido bem-sucedidas naquela técnica, escute as críticas à técnica também para decidir. Então, o Elliott em si, para mim não atraiu quando eu estava buscando técnica. Para mim não foi algo que atraiu. Mas tem gente que gosta muito, tem gente que baseia todo o seu trading baseado nisso. Se o resultado deles é positivo ou não, eu não sei. Mas eu particularmente não uso. Né? Eu uso Al Brooks e a minha experiência também, né, junto aqui. Pô, legal, Aranha.
Só assim, para quem não entendeu, porque é complexo, né? Essa pergunta aqui que eu trouxe, essa pergunta, não, essa questão, né, que tava ali no livro. Basicamente, gente, é matemático o negócio. Você ia entrar num pivô de alta, vamos facilitar o entendimento. Você ia entrar num pivô de alta com 10 contratos. Perdeu a entrada. Tava olhando o Instagram, tava trocando nudes no WhatsApp, você perdeu a entrada. Você pega, identifica o ponto que você tá, né, seu gerenciamento de risco, e você entra com a mão menor. Você não vai entrar mais com os 10 contratos, você ia entrar nessa entrada original. Mas se você identificou pelo contexto que o mercado ainda está em tendência, que você ainda estaria posicionado caso tivesse entrado nesse pivô de alta, você entra, mas regulando o tamanho da mão. Eu achei isso daí, pô, sensacional, cara. Sensacional. É sensacional. É esse tipo de coisa que a gente estuda no método. Vou dar um exemplo aqui. Você chama isso aqui de pivô? A gente não usa exatamente essa palavra, mas eu acho que é o que você quer dizer, né? Um ponto de rompimento, assim. Tipo, acima da 46. Deixou um fundo mais alto ali, a gente poderia considerar. Exatamente, a entrada aí nesse rompimento. Então, vamos lá. O cara não entrou no fechamento da 55. Digamos que o stop dele estivesse aqui, abaixo da própria 55. Digamos, tá? Não é uma regra. Tem 500 stops que você pode usar junto. Esse é um famoso. Colocar abaixo de uma boa barra de alta que feche perto da máxima, tenha bom corpo e tal. Então, digamos, o cara colocou o stop aqui. Não sei se está muito pequeno aí para enxergar. Tá dando. E ele hesitou e não entrou aqui. Não entrou no fechamento da 55, que foi um tique acima, e aí ele ficou na dúvida, pô, mas foi só um tiquezinho acima, eu acho que eu vou esperar. Se ele sente pressão nessa 56, ele pode entrar a qualquer momento, durante ela, no fechamento dela, nas correções seguintes, acima da 60. Em todos os casos, se ele está enxergando que vai para um movimento projetado, que aqui eu acho que já foi de cara. Aqui dá uma prejudicada no nosso exemplo, mas tudo bem. Digamos que ele enxergasse um alvo qualquer aqui para cima. Tá? Digamos que o alvo dele nem atingiu, vai. Digamos que ele, por algum motivo, alguma outra projeção daqui de baixo, ele enxergasse que o alvo era aqui em cima. Né? O que acontece? Se ele perdeu essa entrada, não é do tipo acabou. Ele pode entrar, sei lá, durante a formação da 56 a mercado aqui. Desde que a premissa dele é tendência forte que está indo lá para aquele alvo. O stop é o mesmo, só que agora ele está mais distante. Eu vou botar uma régua aqui, você perguntou da ferramenta de Fibonacci, e na verdade a gente usa a ferramenta, assim, as plataformas chamam de ferramenta de Fibonacci. É uma régua, né? Para você. É uma régua, isso, para a gente é uma régua normal. Uma régua. Isso, ó, eu particularmente mudo para 1/3, 2/3, números normais. Eu podia usar os números de Fibonacci também, não ia fazer muita diferença para o tipo de análise que eu faço. Tá? Mas aqui, pegando uma régua para medir mesmo, ó, a distância do stop até a primeira entrada era essa aqui, certo? Esse tamanho aqui, desse pontinho para esse. Se eu perdi essa primeira entrada, e digamos que eu arriscasse R$500 aqui, tá? E estou usando 10 contratos. E agora, deixa eu copiar. E agora eu estou entrando aqui e mantendo o mesmo stop. Quer dizer o quê? A minha entrada é mais cara e o meu stop é o mesmo. Logo, agora eu tenho uma distância para o stop menor. Para eu manter os mesmos R$500 de perda, caso eu venha a perder, caso dê errado, porque sempre pode dar errado, nessa entrada ou nessa entrada, eu tenho que diminuir o tamanho dos contratos aqui. Então, se eu operava 10 contratos aqui eu vou operar, sei lá, 8, 7, né? Ou vou comprar um pouco mais alto, vou comprar aqui. Ó, ainda compensa aqui, tem a mesma distância para o alvo que para o stop. Então, talvez pudesse entrar aqui também. Aqui é bem maior, quase o dobro. Logo, o que eu vou fazer? Se eu, na primeira entrada, usando essa barrinha aqui, eu operava com 10 contratos, agora comprando aqui no meio, eu vou operar com 5 contratos. Meu risco continua sendo igual, de 500.
A probabilidade aqui é maior agora. Por quê? Porque já tem mais força. Está me ouvindo aí? Que eu acho que caiu a internet por um minuto. Eu tô te ouvindo. Perfeito. Tá bom. Deu um barulhinho aí de mensagem. Deve ter caído o MetaTrader na hora ali, mas tudo bem. Vamos lá. Então, quem entrou aqui agora, pagando mais alto, com o mesmo stop, para manter o mesmo risco, diminui o número de contratos que vai operar. Ele tem mais probabilidade, porque ele está entrando agora mais confirmado, digamos assim, já acima do que você chamou de pivô, e ele está pagando mais alto. Então, ele também tem uma distância menor para o alvo. Quer dizer o quê? Que agora ele só vai ganhar R$500, se der certo. Antes, se ele entrasse tomando mais risco, ou seja, esquece o tomando mais risco. Se ele entrasse com uma menor probabilidade antes aqui, porque ele está entrando mais cedo, o que ele ia receber em troca? Um risco menor, né, um stop menor, e uma distância para o alvo maior. Sim. Como ele está entrando agora mais confirmado, ele abre mão de algumas coisas. Nesse caso é o quê? Ele só vai receber R$500 se der certo. Se ele entrasse aqui antes, ele ia receber 2 vezes os R$500. Ele ia receber quase R$1.000, arriscando 500. Agora, ele abriu mão de retorno em troca de maior probabilidade. Mas o risco permanece o mesmo. O risco é o mesmo, o risco é R$500. Cara, sensacional, isso daí é genial e ao mesmo tempo é óbvio, né? É matemática. É óbvio, cara, é óbvio, e todo mundo faz isso, na verdade em bancos sempre fizeram, que hoje em dia começaram a falar sobre isso, não só o Al Brooks, né, outros autores, o Van Tapp, por exemplo, né, fala sobre esse tipo de coisa. Mas ali no caso da metodologia Al Brooks, isso está presente o tempo inteiro. Então, se você pergunta para o Al, aliás, você não precisa perguntar, porque ele escreve nos livros, o que é uma boa operação? Ele não fala, é uma entrada numa barra de sinal como essa, num rompimento de alguma coisa. Não, ele fala, qualquer operação, a qualquer momento, em que você consiga estruturar essa operação de forma que a equação do trader seja satisfatória, né? Seja a seu favor. O que é a equação do trader? É uma equação que usa as variáveis que eu usei nesse exemplo aqui. Risco, nesse caso a distância até o stop, retorno, distância até o alvo, e a probabilidade. Quanto mais você tiver domínio dos compradores, mais provável é que aquele trade dê certo. Logo, a probabilidade é maior. Sempre que você tiver uma maior probabilidade, você abre mão de algo. Geralmente, você abre mão da relação retorno sobre risco. Nesse caso você entrou antes numa operação em que a distância para o alvo era 2 vezes o tamanho do stop, e aqui, com mais probabilidade, você agora entrou numa operação que é 1 vez o tamanho do risco, né? O seu alvo é 1 vez o tamanho do risco. Então, a equação do trader está sempre presente na metodologia. E qualquer lugar aqui que você consiga estruturar uma operação que faça sentido, é uma boa operação. Tá? Então, por exemplo, aqui, se você está numa tendência de alta, que aqui já está lateralizando e tal. Tá? Então, não vou tentar prever nada aqui. Aqui já está um mercado um pouco lateral. Mas, pensa bem, ninguém ganha dinheiro desde quando? Desde a barra 33. Ninguém na venda ganha dinheiro desde essa queda aqui. Não vem me dizer que ganharam dinheiro na 38. Compara com o que ganharam os compradores. Ou seja, os vendedores não ganham dinheiro há muito tempo. Quando cai um pouquinho, fica só de lado, não estica o suficiente para eles ganharem. Por que eu vou achar que eu vou ser o pioneiro que agora eu vou ganhar dinheiro? A probabilidade de um trade de venda aqui é baixa. Isso aqui tem nome, tendência, que qualquer metodologia gráfica vai, de alguma maneira, se referir a isso. Se você tem uma tendência de alta, não opere contra ela. Por quê? Porque é muito mais provável que os compradores sigam ganhando dinheiro do que um vendedor ganhe dinheiro agora. Você não precisa ser o primeiro, né? A probabilidade de qualquer trade de venda aqui é baixa. Se a probabilidade é baixa, eu não consigo, né, e eu não tenho uma boa relação retorno-risco, ou se a probabilidade é tão baixa que não vale a pena o trade, eu não consigo estruturar uma boa operação de venda. Consigo estruturar uma boa operação de compra? Consigo, é uma tendência.
fica mais fácil. Eu tenho stops bem definidos, ou aqui abaixo, ou se de repente dá um novo rompimento, quem sabe, né, eu passo a ter um stop bem definido e alvos mais acima. Ou seja, você passa a não ficar olhando só sinal. Deu um monte de sinal de venda aqui, nessa alta toda. Tá? Olha aqui a 47, não é o sinal clássico, Caio? Né? A 47 aqui, não sei nem o nome disso, que faz tempo que eu... Estrela cadente seria, né? Isso, seja lá o que for. Não tem gap, não está tão esticada da média, não é a ideal, mas sim, isso daí poderia ser uma entradinha que ia ferrar a galera da análise Pois técnica. se você ficar olhando só isso, não vai dar certo. Então, se você quer usar isso como ferramenta de entrada, beleza, mas aprende a ler o contexto. Você não vai usar isso quando o mercado está assim tão forte. Né? Você vai usar isso em determinadas situações que vão funcionar, que é quando o mercado está mais fraco. Aqui tem uma que não é da mesma coisa. Aqui, sei lá. Enfim. Né? Você Legal, tá no mercado tem uma vontade ali dos brookianos de entrar na tendência, né? Mas eu tenho uma questão aqui para te perguntar, que é a seguinte. Se eu for ali na análise técnica raiz, e eu pegar ali como, né, a minha bíblia, né, a análise técnica explicada do Martin Green, se eu pegar esse livro, ele vai estar falando basicamente para a gente identificar a tendência, né, com o auxílio do volume, e a gente entrar a favor da tendência. É claro, faz parte da análise técnica clássica também alguns padrões de reversão, mas ela tem uma ênfase muito grande em operar tendência. A minha pergunta para você é, no método Al Brooks, existe essa ênfase em operar tendência ou tem brookianos que se especializam em operar lateralidades? Não, tem os que se especializam em operar mercados laterais, que não gostam desse ambiente. Então, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, o Pring, se é para ter uma Bíblia, né, eu acho que é uma boa Bíblia que você escolheu aí. O Pring é um cara, né, sensato, agrega muita coisa. Nós preferimos operar a favor da tendência quando há uma tendência. E, em especial, quando a gente identifica sinais de tendência forte, como foi o caso aqui. Ó, não consegue nem mesmo tocar a média móvel. Algo aconteceu aqui desde a 34, 35. O quê? Eu sei lá, algo aconteceu. Eu só consigo ver aqui. Se é alguma notícia. Algo na macroeconomia, né? Ou na macroeconomia, eu não sei. Algo motivou um fluxo de entrada de dinheiro que é muito maior do que o fluxo de saída de dinheiro. Né? Tem muito mais compradores do que vendedores. O que foi que causou, não sei. Mas isso é tão forte que, vamos ver de quantas horas a gente está falando, desde as 11h45, né, desde o meio-dia praticamente, 3 horas e meia, quase 4 horas, só de compradores, não chega nem na média móvel, que aqui a gente usa como um parâmetro de espacial, para a gente entender onde é que a gente está. Não É a consegue média nem móvel tocar. de 21, né, exponencial que você usa. Eu uso a 20 exponencial, mas tanto faz, pode usar Não, a 21. 20, isso, Al Brooks é 20 exponencial, tá? Isso. A gente usa 20, mas tanto faz. O que o cara tiver mais afim ali de olhar. O importante é entender o conceito do quê. Não, sequer consegue tocar um referencial. Tá? Isso aqui podia ser uma linha de tendência, caso tivesse uma boa por aqui. Qualquer coisa, ele não consegue nem voltar para um suporte, que já aparecem compradores com qualquer coisinha. O que eu acho que vai acontecer aqui? Que vai despencar, ou, se for acontecer algo, eu vou esperar que continue fazendo o que vinha fazendo. Respondendo a sua pergunta, é o seguinte, aqui, esse é um caso de identificação de uma tendência forte, ou seja, se eu for fazer alguma coisa, eu vou operar só a favor da tendência. Posso, inclusive, comprar barras, como a 47, comprar barras de baixa, inclusive, não preciso só comprar barras de alta. Então, o que acontece? Aquele é um ambiente de tendência forte, mas a maioria do tempo não é assim. Olha esse mercado. Vai para cima, vem para baixo. Você tem breves momentos de deslocamento vertical muito forte, mas são poucas barras, ou são poucos minutos, às vezes 1 hora, tal, mas comparado com isso aqui, que são 4 horas já, né? 4 horas para um lado só, é muito mais fraco. Então, o que eu...
numa situação dessa, repara, ó, mercado veio aqui, foi para cima e não saiu do lugar, tá horizontal. E repara aqui, claramente ele começa num lado e vai para o outro. Né? Não preciso de grandes técnicas para me dizer, não preciso de um indicador, por exemplo, para me dizer, ah, está subindo. Pô, estava aqui, aí passou o dia inteiro e agora está aqui. O que aconteceu? Está subindo. Né? Vamos lá. Ah, vai no dia 14, Aranha, que aí você vai ter um exemplo de dia lateral. Foi o dia da tragédia, tá? Foi um dia assim que, no meu operacional, seguidor de tendência, realmente, dia 14, não deu. Esse momento aí. Não, ele deu na parte da manhã. Tá? Ele rompeu ali antes de 10 da manhã, tendência. Só que depois acontece? Tragédia. Como é que se opera isso daí com o All Brooks? Uma hora acaba. Então, assim, operar uma tendência forte, você opera a favor dele, automaticamente. Se lateralizou, você opera comprando baixo e vendendo alto. Só que você tem que identificar que lateralizou. Entendeu? Se você identificar que é uma tendência de baixa, forte, aí você opera na venda. Então, aqui, eu acho que no começo do dia, eu não me lembro o que eu fiz nesse dia, já faz muitos pregões, mas provavelmente eu ia seguir operando na tendência até que em algum momento eu ia ver sinais de mercado lateral, entre eles falhas de rompimento, sombras acima e abaixo de barra, ó, vem abaixo de uma barra, parece comprador, vai acima de uma barra, parece vendedor, vem abaixo de uma barra, parece comprador, tá? Vai acima de um ponto de rompimento, parece vendedor. Isso é um mercado equilibrado, não é um mercado desequilibrado, ninguém está dominando. Então, você segue operando na compra até que uma hora você se toca que o quê? Pô, isso aqui já é um mercado lateral. E aí eu paro de comprar sinais de alta. Eu começo a querer comprar abaixo. Se está falhando abaixo de barras, vou comprar abaixo de barras. Aqui. Nada demais, tá vendo? Você pega o que é alto, o que é baixo. Vou de novo usar a ferramenta chamada nessa plataforma de Fibonacci, mas sem ser os números de Fibonacci. Aqui eu uso terço de baixo, terço de cima. No terço de cima eu procuro vender, mas como veio de uma tendência, eu não quero fazer isso aqui. Quero seguir comprando, por exemplo. Então, no terço de baixo, estou vendo que está falhando abaixo de barras. Esse é um padrão que eles chamam de long, limited order market, ou mercado de ordens limitadas. O que eu faço? Coloco uma ordem limitada para comprar abaixo de barras. E esticou um pouco. Se eu estou vendo que ele não está esticando desde essa falha de rompimento, repara que aqui, olha a perna de impulso atual, né, ou nesse momento, e a perna de impulso anterior. Algo mudou. Olha a perna de correção anterior. Deixa eu tirar esse bando de linha para não confundir. E olha a perna de correção atual. Aumentou. Ou seja, diminuiu a força dos compradores, as pernas de impulso de alta, e aumentou a perna dos vendedores. Logo, está equilibrando. Se está equilibrando, eu começo, ao invés de pagar alto, achando que vai mais para cima, eu quero comprar baixo. Nesse caso, abaixo de barras. Já que está falhando abaixo de barras, eu compro abaixo de barras. E é algo parecido com o que está acontecendo agora. Está meio que lateralizando, mas ainda forte. Vamos lá. E abaixo de barras falhando. Ó, primeira vez, vamos uma observação típica. Primeira vez que está encostando na média móvel. Aqui parece que não encostou ainda, mas quando fechar essa barra, a gente vai ter um fechamento aqui em cima e a média móvel vai ser puxada um pouquinho, né? Porque vai entrar um novo fator. Então, pode considerar que isso aqui está tocando a média móvel. Primeira vez, ou seja, coisas estão mudando. Agora, eu tenho uma lateralidade que dura bem mais tempo. Ó. Não está mais fazendo aquelas pernas grandes, mas ainda é mais forte. Então, eu não vou pensar ainda em vender. Se eu vou seguir comprando alto aqui, é uma decisão que eu tenho que tomar. Se eu acho que o dia já teve, já foi parcialmente lateral, antes da 34, se os dias têm sido assim, e eu acho que agora está alto, né, eu vou mudando a opinião, vou me moldando com o que o mercado faz. Se eu estou vendo que ele tenta retomar e não vai, eu começo a pensar o seguinte, bom, eu não vou vender ainda,
não vou nem pensar em vendas, porque é uma tendência de alta, pode ser retomada a qualquer momento, mas vou me questionar se eu quero comprar alta, sim. Se eu não vou preferir, nesse caso, em que está agora, meio lateral, comprar mais baixo, se for para comprar. Ou seja, só se vier algo por aqui é que eu faço algo. Por quê? Observando as coisas que estão acontecendo. Ó. Tenta aí, não vai. Tenta aí, não vai. Do mesmo jeito que os vendedores não estavam conseguindo nada, agora os compradores também estão tendo dificuldade. Eles ainda têm vantagem, pelo que veio, pelo histórico. Então, se eu fosse obrigado a fazer algo aqui, seria compra. Como eu não sou, graças a Deus, obrigado, nem você, Caio, né? Como a gente não é obrigado com nada, eu só faria uma compra alta aqui, agora, se eu tiver algum tipo de setup muito forte. Por quê? Porque aqui já lateralizou e lateralizou estreito. Ó. Ele não vai para lugar nenhum, já faz algumas barras. Tá vendo? Até que tá interessante o rompimento desse topo, como uma condição similar ao Power Breakout, né, que seria usando a média de 20 aritmética. Mas nada que vai impactar muito, né? A sua média é de 20 também, só que é exponencial. Tanto faz o quê? O fato é que só tem, acho que 120 pontos ou 170 pontos aqui é muito pouco. Então, se eu fosse fazer algo aqui, nesse caso, eu já não quero comprar abaixo de barras, não. Pela posição que está isso aqui, embora esteja falhando abaixo de barras. Nesse caso, eu quero o quê? Um bom rompimento acima. Antes, talvez eu estivesse comprando abaixo de barras. Nesse caso aqui, eu não tenho já mais tanta certeza, já está muito tempo lateral, muitas barras. Né? Você vai mudando de opinião, você vai olhando e mudando. Ó, a 60 trouxe nova informação. Foi acima de uma barra e não conseguiu ir. Ó. A 60 foi acima da... Não, 80, né? Desculpa. A 80 foi acima da 79 e não virou uma barra grande assim. Não retomou a tendência. Então, talvez seja melhor comprar um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, mas não aí. Então, nesse caso, TTR, ele fala, especialmente para quem é iniciante, evite operar quando você enxergar algo assim. Para mim, a 80 foi uma espécie de pá de cal. Se eu tivesse fazendo qualquer coisa por aqui, provavelmente eu cairia fora da maior parte dos lotes. Se eu quisesse ficar um pouco comprado, porque está muito forte e tal, desde mais cedo, né? Então, de novo, ó, o contexto como um todo está muito forte, mas as últimas barras não. Então, se eu fosse ficar comprado, ia ser pequeno. Se eu opero, sei lá, 10 lotes, eu ia ficar com 2, 3, caso suba. Se não subir, eu estou arriscando menor. Tá? E o stop, independente de onde é. Então, eu não ia usar aqui, só porque foi um dojizinho muito pequeno. Eu não ia ficar comprando acima de toda a barra. Chega uma hora que você se toca que não está indo, e você cai fora quando dá, rearranja ali o tamanho de lote e fica esperando uma oportunidade. Digamos que você sobrou 2 lotes aqui. Se cair e der um bom setup de compra, beleza. Você compra mais 2. Nesse caso, repara que você não fez o tal do preço médio ou preço médio. Você fracionou a entrada, né, que a gente chama de escalar. Se eu costumo operar 10 contratos com o mesmo tamanho de stop, por exemplo, agora eu entrei só com 2 e se cair mais, aí sim eu posso comprar mais 2. O que a gente não faz no método é comprar os 10 que eu posso comprar aqui, aí caiu, eu compro mais 10, caiu, eu compro mais 10. Não, isso é errado. A gente fraciona quando dá para fracionar. Esse eu acho que é um caso típico. E ficar vendido aqui. Olha, não me importa se der uma barra agora e começar a cair. Eu não ficaria vendido contra uma tendência forte desse jeito. O ciclo é uma tendência forte de alta nesse momento. Eu não vou ficar vendido aqui. Não consegue nem vir abaixo da média móvel. Não aparece vendedor. Se ele aparecer, beleza, daí eu penso em vender. Vendo até aqui embaixo. Se o ciclo aqui se transformar numa forte tendência de baixa de alguma maneira. Acontece o tempo todo. Mas nessa barra, nesse momento, se eu tivesse que tomar uma decisão e fosse obrigado a fazer algo, eu estaria na posição always in long, ou seja, modo sempre comprado. Estaria comprado pequeno aqui. Se cair, ou stop pequeno, ou fraciona uma nova entrada e saiu no meio, ou fraciona uma nova entrada e saiu no lucro, seja o que for.
Mas mais importante do que ficar procurando entrada é isso que a gente está falando desde o início aqui da live, que é da live não, né? Não é live. Aqui desde o início do nosso bate-papo, que é gerenciamento de trade e contexto e equação do trader. Tudo isso é mais importante do que ficar buscando entradas. Repara que dá para ganhar dinheiro mesmo que você não, né, tenha errado o timing de entrada, entrou acima da 75 e não foi. Beleza, tá tudo certo. Tá? O importante é perceber o seguinte, evite ficar vendido contra uma tendência de alta, a não ser... Deve ter algum caso aqui, vamos ver. Aqui, ó. Não, aí não foi boa. Ó, um caso parecido, vindo de uma tendência de alta, diferente, é um tipo de tendência diferente da de hoje, mas aí lateralizou, fez essa lateralidade estreita. Ó. Super difícil de ganhar dinheiro de qualquer lado, porque ele não estica muito. Você consegue ganhar os scalps, mas perto de quem ganhou os swings não dá, né? O que você faz? Você espera. Você não vai vender aqui só porque deu uma wedge, porque deu qualquer padrão de candle, porque deu uma reversão majoritária de tendência, caso tivesse dado. Você vai vender aqui, vai vender aqui, vai vender aqui, a mercado, daquele jeito que você falou do parágrafo 11, Caio. Pô, perdi essa primeira entrada, beleza, vende essa, o stop é o mesmo, diminui o lote e entra. No lote, legal. Perdi essa também, vou entrar nessa, beleza, diminui o lote e entra, o stop é o mesmo. Perdi essa, entra aqui, perdi essa, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Até onde? Eu lembro desse dia, a gente comentou bastante no Telegram lá dos alunos, tinha esse gap para preencher aqui, e tinha mais um gap em algum lugar, que eu não sei se chegou, mas acho que não. Tinha esse aqui, ó, o gap de abertura, uma coisa simples. Todo mundo sabe isso, não foi o Al Brooks que falou do gap de abertura. Eu acho que ele foi o primeiro a falar de gaps intraday, que ajuda bastante, mas esse é um gap típico que todo mundo enxerga. Eu não preciso vender aqui em cima para ganhar esse dinheiro. Se eu vender, cara, a 79 já me dá esse dinheiro, algum dinheiro, né? A 78, qualquer lugar que eu vendesse, eu ganhava. Ah, mas você ganha menos. Mas, cara, você tem que ganhar algum dinheiro. Você não precisa dar porrada o tempo todo. Se por acaso, por algum motivo, você acertou em cheio, parabéns. Naquele dia você deu uma porrada. Você não vai dar todo dia porrada, ganhar dinheiro a rodo todo dia. Você vai ganhar, você vai tentar ganhar todo dia. Para quem faz day trade, né, eu digo. E vai estruturar operações que te deem uma equação do trader positiva, que você arrisca X, e ali ao longo do tempo, ao longo de várias operações, você ganhe mais X do que perca X, ou ganhe 2X, seja o que for. Então, não tem problema você vendeu aqui e vendeu menor. Não precisa ficar mal-humorado. Fala aí, cara, não tem o pessoal que fica emburradinho, assim, trader mimado, né? Ah, é, pô. E aí o pior é que eles, pô, tomam stop, volta lá no canal de um vídeo que eles assistiram nosso e dão dislike, que eles falam, ó, daí é culpa desse cara, ó, não me ensinou direito. Cara, não ensinou direito, exatamente. Aí o que acontece? Pô, se o cara vendeu aqui, tá ótimo, se ele ganhou da 77, da 78, ou durante a 79, ou do fechamento da 70, sei lá como que ele vai estruturar. Mas ele vai ter que mexer nessas coisas. Tá muito barulho aí? Começou a... Não, até que tá tranquilo. Bom, o Tá pessoal de cima tranquilo. começou a martelar aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não seja mimado, você vender aqui em cima, nesse trade foi ótimo, caiu, teria sido lindo, né? Só que quantos trades têm essa configuração e explodem para cima? Faz o teste aí. Então você vai ver que se você ficar tentando às cegas, sem você pensar, sem você ter um desequilíbrio a seu favor, as suas chances são menores. Em algum momento aqui, o mercado equilibrou, 50% para cada lado. Em algum momento aqui, desequilibrou. É mais provável, sei lá, 60% de chance, 70%, não importa. Mais provável que caia. Aqui não. Em algum momento, aqui era quase que o tempo todo aqui, mais provável que subisse. Aí você vai vendo sinais, falha de rompimento, barra de alta não é seguida de outra barra de alta, é seguida de barra de baixa. Não é que nem aqui, ó, barra de baixa, outra barra de baixa. Aí vem uma barrazinha pequena, corpinho pequeno de alta. Já vem outra de baixa, outra, fechando na mínima, né? Algumas delas fechando na mínima. Olha as máximas, olha aí os computadores de alta frequência aqui. Sobe um pouquinho, faz uma máxima mais baixa, dá 76 em relação a 75. Abriu a barra 77, vai um pouquinho para cima, vendem. Abriu a barra 78, vendem.
Abriu a barra 79, vendem. Isso é desequilíbrio puro. Eu não preciso de um indicador para me falar isso aqui. Eu olho e vejo. Simples assim. Aqui não, ó. Aqui, a 35, beleza. Abriu a 36, disparou para cima, só que venderam depois, até o fechamento dela. As barras não têm continuidade, não tem sinais de tendência. Sobe um pouco, aparece vendedor. Cai um pouco, aparece comprador. Essa é a realidade aqui, equilíbrio. Então, se você estava achando que é para sempre ser assim, não foi. Em algum momento, você tem que se tocar que antes dava barra de alta, seguida de alta, corpos fortes, fechando na máxima. Aí começaram a aparecer vendedores, você vê pelas sombras em cima. Aí aparece uma barra de venda, aí uma falha acima de uma barra, sendo que antes, sempre que acima de uma barra, seguia indo, agora não mais. Agora, depois de uma barra de alta, vem uma barra de baixa, vem um dojizinho, a gente chama de doji, toda barra assim lateral, com muitas sombras. Depois de um doji, vem outro doji, vem outro doji, vem outro doji, abaixo de uma barra aparece comprador, acima de uma barra aparece vendedor, mudou, não é mais assim, agora é assim. Em algum momento, cada um de nós vai ser diferente, mas vai se tocar o seguinte, peraí, não é mais assim. Mas você talvez ainda pense, aqui ainda é maior a probabilidade alta. E talvez até aqui você estivesse priorizando compras pelo dia como um todo. Chega um momento que você vê que a 40 falhou, por exemplo. Foi acima? Rompeu? Não, falhou o rompimento. Foi acima e apareceu o quê? Vendedores, não mais compradores. Aqui na 21, apareceu compradores. Aqui apareceu vendedores. Tá? Então, você vai olhando essas coisas até que... Super aula, super aula de contexto que você está dando. Assim, são coisas que eu estou vendo aqui, né? Mas cada barra te traz uma informação nova. Isso que o Al Brooks fez de diferente. Você não decora que a 41 é uma barra inside e vende só porque ela é inside. Você olha tudo isso que eu falei e decide, bom, eu não vou vender essa porque está falhando abaixo de barras, então eu não quero vender abaixo aqui da 41. Né? Talvez eu queira comprar abaixo dela. Em algum momento você se toca, equilibrou, e está apertado. Não dá para ganhar dinheiro. Ó, rápido, eu digo. Não dá para fazer scalp direito aqui. Sobe 200, aparece vendedor. Sobe 150, aparece comprador. É pouco, gente. Tá? Para quem falar, tudo que eu queria era 50 pontos no dia, é pouco. Para um mercado que anda 2.000 pontos, você não pode se sujeitar a correr o risco que você corre para ganhar 50 pontinhos. Pelo amor de Deus. Legal. E em algum momento, você começa a ver coisas assim. Ó. Antes estava corpo de alta, corpo de baixa, meio doji, sombra em cima, corpo de alta, corpo de baixa. De repente, começa, opa, peraí, máxima de barra, máxima mais baixa, aqui uma mais alta, outra mais baixa, mais alta, mas como um todo está caindo mais. Máxima mais baixa, mínima da barra, mais baixa também. Opa! Em algum tempo gráfico anterior, eu não preciso olhar 1 minuto para saber que isso aqui está entrando venda. Os fechamentos das barras são mais baixos agora. Antes era um fechamento alto, outro baixo, aí outro mais alto, aí outro mais baixo, aí outro mais alto. E agora são fechamentos em tendência, dojis, mas dojis em tendência, sinais sutis, que se você tiver treinado, você consegue reconhecer cedo. Fechamento mais baixo, fechamento mais baixo, fechamento mais baixo. Olha quanta coisa para olhar. Olha quanta informação a cada barra, nada é ruído. Então, esse negócio de você querer operar e ficar jogando videogame é tudo mentira, é tudo balela. Você tem que estar focado, é muita coisa para você pensar, para você olhar. Mas algum indicador ia pegar esse aqui, é verdade, mas ia demorar para pegar isso aqui, de que ele mudou. E aí, esse mesmo indicador não ia ser tão bom para ver uma porrada dessa. Né, porque foi em uma barra só, então não tem muito peso nas 14 barras do teu indicador, ou nas 20. Você precisa olhar mesmo, aqui foi uma barra que mudou tudo. E você já precisava estar preparado. Né, com o pivôzinho aí que o Caio gosta. Né? Isso aqui é o que? Meio Oliver Vélez, né? Uma entrada aí. Aí é uma barra elefante, né? Pelo tamanho dela. Uma coisa clássica, o Al também olha, o Al Brooks também olha isso em certos contextos, como esse, ou como esse. Quando você vê uma lateralidade estreita, você
fica pronto. Ele chama de modo rompimento. Fica pronto, espera o quê? Um rompimento. Nesse foi claro. Nesse não foi. Nesse que eu estava falando, você tinha que olhar de maneira sutil. Ó. Foi um rompimento igual, mas mais sutil. Ele só pegou mesmo mais para frente. E não tem problema se você só entrar aqui. Quem se tocou cedo, talvez tenha vendido até acima de barras, toque da média, não sei. Né? Menos probabilidade, menor probabilidade, maior retorno. Se você queria mais probabilidade, você vai vender só aqui, 72, 73, e dali em diante. O que você deu em troca? Você vai ter um stop maior e um alvo menor do que quem entrou com a probabilidade menor. Tá? Então, cada um de nós vai fazer uma coisa. É por isso que sai tanto volume em todas as barras. Legal. Pô, Aranha, é sensacional. Vamos continuar essa conversa, então, no meu canal. Beleza? Vamos lá. Então, beleza, pessoal. É isso aí. Quem gostou, quem está gostando do papo, já deixa um like e partiu lá pro canal O Cara do Mercado.